Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h03. Repita. 7h03. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Hoje é o Dia Mundial contra o Câncer. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. E já estamos ao vivo, é o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governo de São Paulo suspendeu o decreto que coloca todo o estado na fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização econômica aos finais de semana. Com o anúncio feito ontem, o decreto deixa de valer já no próximo sábado. Estabelecimentos como shoppings, restaurantes e comércios voltam a ter permissão para funcionar aos sábados, domingos e feriados nas regiões que estão na fase laranja. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Força-tarefa da Lava Jato no Paraná deixa de existir e procuradores passam a integrar o grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado. Começa hoje vacinação dos profissionais de saúde que não atuam na linha de frente em São José dos Campos. Delegacia de Polícia Civil de Caraguatatuba passará por reformas a pedido da Promotoria de Justiça. Organizadores divulgam regras para Jogos de Tóquio. Em decisão conjunta dos prefeitos, Litoral Norte passa para a fase laranja do Plano São Paulo. Prazos processuais vão ser suspensos no Tribunal Superior Eleitoral durante feriado de Carnaval. Consumidores podem consultar bilhetes para o sorteio de fevereiro da Nota Fiscal Paulista. Corinthians e Bragantino vencem e Santos empata em rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos agora às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, a condenação à prisão da mãe de Gedel. Os filhos já estão condenados. Vou falar também sobre o dia glorioso da harmonia que foi ontem. Harmonia entre poderes. Mudou completamente o ambiente nas relações entre Câmara, Senado e Presidência da República. Agora os projetos vão andar. Projetos de interesse do país para combater a Covid, combater o desemprego e estimular a criação de renda. Vou falar também sobre vacinas da AstraZeneca, que vão chegar, mais de 10 milhões de vacinas, e da pauta que Bolsonaro entregou ao Congresso Nacional, no momento em que o Congresso disse que não quer ser o problema e sim a solução. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse o Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h06. Repita. 7h06. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h08. Repita. 7h08. O Congresso Nacional deu início ontem a uma sessão solene para marcar a abertura das atividades legislativas em 2021, após um mês e meio de recesso. A sessão solene contou com as presenças dos presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. A sessão foi conduzida pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. O primeiro a discursar foi o presidente Jair Bolsonaro. Antes, parlamentares de oposição gritaram contra ele palavras de ordem, como genocida e fascista. Aliados do presidente da República o chamaram de mito. Nos encontramos em 2022, respondeu Bolsonaro. No discurso, Bolsonaro listou o que apontou como realizações do governo federal e disse que o governo garantirá dinheiro para a vacinação contra a Covid-19. Em seu pronunciamento, Luiz Fux destacou a harmonia entre os poderes e Arthur Lira também falou em harmonia entre os poderes e disse que o momento é de superação de antagonismos.
A força-tarefa da Lava Jato no Paraná deixou de existir desde a última segunda-feira, de acordo com informação do Ministério Público Federal divulgada ontem. A mudança acontece após a publicação de uma portaria da Procuradoria-Geral da República em dezembro de 2020, que estendia as atividades da força-tarefa no Paraná até outubro de 2021, mas com uma nova estrutura. De acordo com o Ministério Público Federal, 5 dos 15 integrantes da força-tarefa passaram a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e darão continuidade aos trabalhos da operação. Outros 10 membros que compunham a força-tarefa permanecem designados para atuação em casos específicos ou de forma eventual até 1º de outubro de 2021, mas sem integrar o GAECO e sem dedicação exclusiva ao caso. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão aqui na altura de São José dos Campos, no sentido São Paulo, pista marginal, ali próximo da Revap, quilômetro 144. Lentidão ali agora por causa do excesso de veículos nesta manhã de quinta-feira. A gente também tem trânsito lento já a partir de Guarulhos, pista expressa, quilômetro 208, e também na pista marginal, quilômetro 219. Os dois pontos aí também por causa do excesso de veículos no sentido São Paulo. A rodovia Ayrton Senna está com a situação complicada nesse momento. A gente tem lentidão, começa ali no quilômetro 30, na altura do último pedágio, ali perto de Guarulhos, vai até o quilômetro 26 e depois tem trânsito lento de novo no quilômetro 12, no sentido capital, os dois trechos aí por causa do excesso de veículos também. A rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, nesse momento seguem com trânsito livre, com tempo parcialmente nublado. Alguns trechos ainda tem um pouco de neblina, mas de forma geral a gente já tem sol aparecendo aí, tanto na Oswaldo Cruz quanto na Floriano. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto, segue com trânsito livre, tempo parcialmente nublado, neblina em pontos isolados, tem obras a partir do quilômetro 64, trecho de Serra Tempo Bom, com operação Pare e Siga, justamente por conta das obras de duplicação das pistas. 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, no estúdio, a presença do vice-prefeito de São José dos Campos, secretário de Governança, Anderson Farias Ferreira. Bom dia, secretário, bom dia, vice-prefeito, prazer ter aqui mais uma vez, tudo bem? Bom dia Clemente, bom dia Giovana, o Sena, o Eloy, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu não sei se eu vou entrevistá-lo como secretário de Governança ou como vice-prefeito. Pode ser como Anderson. Melhor, né? Melhor, viu, Clemente? Tudo bem com Fica você? mais simples. Mais simples, mais tranquilo, né? Olha, eu estou vendo aqui que hoje o pessoal que trabalha na saúde e que não atua na linha de frente, né? Não está atuando direto, começa a receber a vacina contra a Covid, é isso, né? Isso mesmo, hoje a partir das 8 horas da manhã, né? Nas UBS, nas unidades básicas, daqui a pouquinho, né? Já estão os profissionais de saúde autônomos, né, e aqueles profissionais também que são um apoio, né, aos serviços de saúde, recepcionista, o pessoal da limpeza, da segurança, os motoristas de ambulância, enfim. Então todos esses profissionais também já começam hoje, a partir das 8 horas, a serem imunizados, né? Que bom, graças a Deus. Desse pessoal hoje em São José dos Campos, quantas pessoas estão nessa linha? Olha, dos profissionais de saúde, de uma forma geral, chega próximo de 26 mil, não só da rede pública, da rede privada também, né? Aí tá os cuidadores também, por exemplo, dos idosos que têm cuidado, que são autônomos, né? Que então aqui vale para todos, então, o pessoal da pública, da rede privada e da rede pública, então, isso. Tá. Serve para todos os profissionais. E lembrando que idosos também a partir de 90 anos, né? Sim, idosos a partir de 90 anos. Então, esses profissionais que estão ali, eles não estão quando fala da linha de frente, os profissionais da linha de frente são aqueles que estão lá dentro das UTIs, dentro dos leitos ali, os médicos e enfermeiras, né? Mas tem toda uma grande equipe ali também que fica suporte, também, né? Todo o atendimento e suporte. Então já começa hoje essa priorização de pegar os prioritários de ir fazendo, né? Até por causa da questão do número de vacinas que vai chegando, conforme vai chegando, vai se fazendo essas prioridades e os prioritários se elencando. Os idosos a partir de 90 anos começam na segunda-feira. No dia 8. Exatamente, segunda-feira. No dia 8. Segunda-feira, então tá consertado. Consertada. Eu falei que era a partir de hoje, mas não. Os idosos a partir de 90 anos, a campanha começa na segunda-feira. Mas está pertinho, né? Está próximo. Em São José, Anderson, a porcentagem de pessoas que já tomaram a vacina, você tem esse número hoje, com a população que tem na cidade, com aquelas que já tomaram a vacina? Não tem esse número atualizado. Ou então números
absolutos, por exemplo, São José, 800 mil habitantes e 20 mil já tomaram a vacina? Hoje está em torno de um pouco mais de 20 mil pessoas já tomaram isso, pouco mais, até pelo número de vacinas que já chegaram, já foi imunizado desde o primeiro lote, que foram com os profissionais de frente, todos os hospitais, né? Nós aqui em São José, até pela logística, foi encaminhadas as vacinas aos hospitais privados, para que os próprios hospitais privados pudessem fazer a imunização, não precisou dos profissionais ali de frente se deslocarem às unidades básicas de saúde para tomarem a vacina. Então, toda essa logística muito bem preparada, né? A Secretaria de Saúde aqui do município, o Dr. Danilo Stanzani e sua equipe, fazendo todo esse preparo de logística, até para que não tenha nem filas, para que a gente evite que não tenha essa aglomeração, para que realmente possa fazer de uma forma mais rápida e simples, né, essa imunização. A gente sabe que muita polêmica entre governos, entre o que vem e o que não vem, vacina que falta, vacina que chega, vacina que não é programada, vacinação que não sei o que tem, está tudo muito confuso. Para vocês, para o poder público, para os prefeitos, para o secretário da Saúde, vice-prefeito, está controlado, está conseguindo botar a casa em ordem, ou com esses transtornos a coisa acaba também ficando um pouco meio na corda bamba, vamos dizer assim? Olha, Clemente, o negócio a gente não liga, porque o que a gente quer é a vacina, né? Acho que todo mundo, o Estado faz um esforço muito grande para que realmente possa fazer todo esse processo de vacinação quanto mais rápido possível em adquirir as vacinas, né? Então assim, não entramos nessa questão política, nem para politizar, acho que o momento é muito sério, não devemos fazer isso, né? O prefeito Felício aqui não faz isso, quer dizer, age de forma muito séria, deixa toda a estrutura preparada para atender São José dos Campos, a cidade, e até já colocou a cidade à disposição das cidades vizinhas, seja até de uma câmara fria, se for necessário, de uma câmara fria que realmente dá para guardar a vacina para as cidades, tem espaço, de unidades, enfim, o que a gente precisa é trabalhar. Essa questão dessa politização de todo esse processo é muito ruim. Todo mundo perde, né? Então, isso daí, nosso cidadão, não tenha dúvida. A gente precisa agora, um momento de união. É um momento realmente de unir forças para que a gente possa aí passar o quanto antes por todo esse processo. Mas fica essa politização, uma pena. Isso daí é uma pena. Mas a gente tem que, na verdade, não acreditar no ponto de vista, tem muita fake news no meio do caminho também, né? Porque isso já todo mundo aproveita, se potencializa muito mais do ponto de vista, né? Se a gente faz um oi, meio oi, já vira uma briga enorme. Então, precisamos realmente nesse momento aqui ter um pouco de paciência, um momento difícil, né? A questão da vacina chegando, quer dizer, chega aos poucos, mas tem que ter toda uma priorização, ver os prioritários para que a gente possa realmente imunizar, mas fazer todo o processo, o município fica preparado, vindo vacinas do governo federal ou do governo estadual que venha, que nós estamos preparados para fazer a imunização dos nossos cidadãos. Já dá para saber quando que a população de São José estará vacinada completamente ou não? Não, ainda não. Como a gente depende muito da questão dessa operação. Semestre, você tem essa... Eu acredito que sim, viu, Clemente? Eu acredito que nesse primeiro semestre o país, isso que a gente vê até por as informações da imprensa, de lotes que estão chegando, ontem mesmo o governo do estado anunciou, mas os insumos, né, que na verdade chegando, já mais uma carga, já mais uma outra, quer dizer, um avião já em deslocamento, mais um outro já programado para a semana que vem. Então eu acredito que nesse semestre a gente consiga aí fazer essa imunização total. Muito bem conosco hoje, presença aqui do Anderson Farias Ferreira, que é vice-prefeito de São José dos Campos, também o secretário de Governança. Perguntas a ele no nosso WhatsApp 99707-7791. A hora? 7h18. Repita. 7h18. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. O vaso sanitário não deve ser usado como lixeira ou cinzeiro e nunca deve ser utilizado à toa, pois gasta muita água. É preciso também evitar jogar papel higiênico nele, pois isso pode exigir demanda maior de água e causar entupimentos. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h21. Repita. 7h21. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
E nesta quinta-feira o sol predomina na maior parte do dia, mas a partir da tarde haverá possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região, principalmente em áreas próximas da Serra da Mantiqueira. As temperaturas estarão estáveis e altas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 32 graus. Neste momento temos 21 graus. Agora 7h22. Repita. 7h22. Muito bem, de volta conosco aqui a presença do Anderson Farias Ferreira, que é vice-prefeito e também secretário de Governança. Giovana? Queria perguntar, Anderson, sobre a situação de São José dos Campos, que hoje se encontra na fase vermelha, mas a gente sabe que toda sexta-feira, né, está sendo reavaliada essa situação. E queria saber, amanhã podemos ter novidades? Como é que está a situação de São José hoje com relação à Covid-19? Aproveitando o gancho da Giovana, Anderson, sobre os comerciantes que estão desesperados, querendo voltar a trabalhar, não conseguem, estão reclamando, estão quase quebrando já, inclusive já mandaram cartas ao prefeito, fizeram protesto em frente à casa do prefeito. O que você pode falar para os nossos ouvintes nesse sentido, Anderson? Olha, Clemente, primeiro, a questão da fase vermelha foi uma atitude necessária, uma ferramenta que, né, o Estado, o poder público tem para que realmente pudesse, que a gente tenha a única ferramenta que tem ali para poder dar uma freada. Necessária em razão do aumento do número de casos. Do aumento de casos, né? E aí que você tem aumento de casos, aumento de internação, aumento de mortes, aumento dos casos mais graves, quer dizer, os leitos de UTI, São José dos Campos chegou a ter 100% dos seus leitos ocupados, principalmente na rede privada, né? Então isso daí não conta apenas só o hospital municipal, isso daí conta também toda a rede de sistema da cidade, a rede privada, aliás, nós pudemos acompanhar até pela própria imprensa, vários pacientes que foram transferidos, porque a rede privada já estava saturada, então realmente chegou a um ponto, muitos dizem, né, que é um reflexo de fato do relaxamento que houve no final do ano. Eu também, está havendo, né, também, né? Que está havendo, quer dizer, esse processo do relaxamento, ele vem ali desde o finalzinho do mês de novembro, começo do mês de dezembro, início de final de ano, começou a ficar muito visível esse relaxamento, até a fiscalização em São José dos Campos ficou um pouco mais intensiva, principalmente com a parte de comércio, abrindo de forma irregular, muitas. Então, sim, foi necessário fazer, foi necessário decretar essa fase vermelha, mas isso daí deu um resultado positivo, quer dizer, realmente os dados abaixaram bem, a parte de internação, a rede privada ainda continuou com número um pouco elevado. São José dos Campos na rede privada recebe também muitos pacientes de fora, até pela questão dos convênios, pela questão de convênio médico, tu acaba recebendo até pacientes de cidades porque aqui do entorno. Tem uma boa estrutura, né? Na rede pública não, porque aí da rede pública vai para os hospitais, que é o hospital regional ou a própria Santa Casa, que recebe também de forma regionalizada, mas o hospital municipal, o HM, não. Só os pacientes aqui de São José dos Campos, mas também chegou no seu pico, né? O hospital municipal chegou aqui a ficar com seus números até de leitos ocupados maior do que a pior fase do ano passado. Então, tudo isso daí chamou muita atenção e é perigoso. A única forma, os dados agora estão já estabilizados, já desceu, né? Não na mesma velocidade que subiu, essa que é a grande questão, por isso que tem que ser sempre uma análise de uma semana e o confirmatório após essa semana, que agora, esta semana, parece que já está se confirmando esses dados. Esta semana está se confirmando os dados, tanto do ponto de vista de número de leitos ocupados, internações, tempo de internação, quer dizer, número de óbitos, então tudo isso daí está se confirmando esta queda, então isso daí faz com que a gente tenha de repente nós passarmos de fase, quer dizer, saímos da fase vermelha, né? Quer dizer, dá esse caminho, aponta para que isso daí a gente saia. E tem um anúncio do próprio governo do estado, que aí tem a questão da região, mas também o estado também acha que está com esses dados que consegue fazer as mudanças de fase. Ontem o governo do estado anunciou algumas flexibilizações, mas não fez nenhuma alteração na questão das fases, né? Mas fez algumas flexibilizações já do ponto de vista dos critérios. Então, amanhã o anúncio junto ao Estado, logo após a reunião do Estado, quer dizer, o nosso comitê aqui de São José dos Campos também se reúne para também fazer o balanço da cidade e aí tomar as decisões. Anderson, a gente sabe que a gente rodou por aí também, a gente viu que o grande problema foi realmente o Natal, Ano Novo, que as pessoas realmente se aglomeraram, viajaram e a coisa, o próprio doutor Danilo Stanzani, que é o secretário de Saúde, fala, vai ter pior daqui a 10, 15 dias, aguardem. Não deu outra, foi bingo mesmo, né? Agora tu tem analisado também que os comerciantes, de uma certa forma, restaurantes, bares, enfim, né? Pizzarias, os próprios shoppings, fizeram um trabalho bacana de segurar a onda, de tirar a temperatura, de colocar as pessoas dentro dos seus estabelecimentos, dentro
do que a norma pedia. E de repente foram obrigados a fechar. Você concorda com isso? Não seria melhor deixar... Porque fecha bar, fecha restaurante, fecha padaria, fecha, por exemplo, shopping, e as pessoas estão aglomerando na rua. Então, dá a impressão que... A grande questão é a falta de respeito da questão de cada um, né? Nós estamos no momento que a gente precisa nos cuidar, a gente precisa se cuidar e precisamos cuidar dos outros. A gente precisa cuidar também dos que estão no nosso entorno. O que tem é uma minoria que acaba tendo esse desrespeito, né? A questão do comércio não tem como, porque você precisa, quando tem um fechamento, é de você evitar o deslocamento. É assim, eu vou sair para jantar, eu não vou porque eu não tenho aonde eu ir, está fechado. É você evitar esse deslocamento. Mas esse protocolo desses comerciantes não ajuda, por exemplo? Ajudam. Se tem 50, entram 10, não pode colocar. E eles estavam respeitando essa norma. Sim, né? grande maioria. Grande maioria, não tendo. Só que os números não demonstram isso. Por mais que se tenha um relaxamento de que as pessoas podem até falar que foram para a praia, mas muitas ficaram aqui na cidade, muitas também houve desrespeito dentro da própria cidade. Nós começamos você saía na rua, qualquer um que saía na rua, já começou a ver pessoas já não usando mais a máscara, que é o fundamental, a questão do uso da máscara, né? Então, isso daí é até um dos dados por que no ônibus todo mundo usa máscara, tem até uma cobrança, você não consegue nem entrar dentro do sistema de transporte público não usando a máscara, é tão importante. Em São José está assim, não entra se não tiver máscara? Muito difícil, até os próprios passageiros cobram, né? Da questão da pessoa estar com a máscara, que isso daí a pessoa também tem um mínimo de respeito e consciência, para com as outras, uma consciência, então tem um pouco de cidadania. Aliás, que nós precisamos para corroborar com você, no último sábado eu vim à noite para São José dos Campos, volto 10 horas da noite, dar uma volta aqui, eu sempre faço isso, né? Para ver como é que está a situação, como é que está o movimento, as ocorrências estão acontecendo, e São José estava em clima de feriado. Sabe aquele feriado prolongado, todo mundo viaja, está vazia por volta de 10h30, 11 horas da noite, não se via nada na rua aqui em São José fim de semana. Então, realmente, o pessoal ficou em casa, né? Sim, e o comerciante são todos que estão sofrendo. Você tem, né, parte do comércio que sofre um pouco mais, principalmente a parte do comércio de entretenimento, esse daí sofrendo mais, está sofrendo e vai sofrer um pouco mais, porque a questão de shows, eventos, festas, não tem nenhuma previsão para que se retorne. Mas acho que agora da mudança de fases... É evidente a aglomeração, não tem como você limitar, né? Até porque se limita, a pessoa vai entrar e vai tirar máscara, e vai beber, e vai abraçar, vai beijar. É complicado, né? Então, realmente... Agora, a gente fica sempre pensando nesse comerciante, no prestador de serviços, no restaurante, na pizzaria, nas padarias, por exemplo. Então, você pede um café, você não pode tomar café no balcão. Você tem que sair com o copo, sair com o lanche e comer fora, né? Então, você vê que existe, de uma certa forma, um constrangimento também, né? Sim. Tanto para o dono da padaria, como para o cliente, né? Cliente. Sim. Não é uma situação muito fácil, é uma situação que todos agora precisam dessa união. O comércio acaba sendo impactado diretamente, principalmente bar e restaurante, né? Principalmente os bares. E os bares e os restaurantes é sempre um ambiente onde você está sem a máscara, é um ambiente que tem uma parte de entretenimento, principalmente o bar, até pela questão da cultura. Você vai lá para tomar uma cerveja, comer um petisco, acaba conversando, acaba passando do horário. Quer dizer, a gente tinha uma fiscalização muito rigorosa. Amigos, a coisa que é pior ainda, né? Aí tem fiscalização. Então, mas esses 15 dias até a decisão do prefeito Felício ter feito de uma semana, de antecipar até a questão, isso daí foi muito importante. Isso daí fez uma grande diferença nos dados, tanto que é visível quando pega os dados tanto de São José dos Campos como das cidades do entorno da região. Isso daí foi muito importante ter tomado essa decisão para a cidade. Essa mudança, antes de chamar o comercial aqui, essa mudança do governo do estado é para a noite só, né? Não vale para de dia, né? Ou estou enganado? Do final de semana. Fim de semana. Final de semana. Só fim de semana. Sexta, só final de sábado semana. E domingo. E à noite, né? Isso? Isso, ele fez uma flexibilização, né, principalmente na fase laranja. Se bem que amanhã ele vai anunciar outra vez alguma coisa e deverá ter novas normas. Que ele tirou as restrições do final de semana e da noite das 8 horas, mas continua com as restrições de bar, de não servir bebida alcoólica após as 8 horas, quer dizer, continua algumas restrições. Mas ele tirou a fase vermelha, ele tinha uma fase vermelha dentro da fase laranja, que era o fechamento do final de semana. Né? O plano é todos os dias, todos os anúncios que o governo do estado faz, quer dizer, a cidade tem que ir acompanhando, tem que ver todos os dados, mas essa foi a flexibilização. E amanhã, né, o Estado já apontou, né, que vai realmente já anunciar aí essa análise, essa reavaliação. E os dados, é sexta-feira, sempre às sextas-feiras, faz as análises de uma semana e a confirmação da semana seguinte, que é dos 15 dias para poder tomar uma atitude. É bom que você lembra, vou chamar o comercial agora, Giovana, e é bom você lembrar o seguinte, que se o prefeito, o vice-prefeito
quebra esse protocolo do governo do Estado, o Ministério Público entra e trava tudo, né? Não tem como, né? São José nós já temos alguns processos correndo. Nós já temos uma jurisprudência, né? Como dizem, né? Os advogados já temos uma jurisprudência, onde isso daí acabou indo, aliás, o prefeito Felício chegou até o STF, né, na cidade, levando até o STF, onde a cidade perdeu, nós perdemos, o prefeito, né, com a atitude dele perdeu, então hoje fica muito mais difícil, até de qualquer questão de embate jurídico desse processo. A gente pôde ver, a semana passada, muitas cidades aqui até descumpriram, e o próprio Ministério, até com decretos publicados, e não ficou 24 horas os decretos. Então, isso daí é muito ruim, São José já tem já uma história, já uma jurisprudência, e logo nunca foi a intenção do município em querer descumprir qualquer decisão, mas sempre foi sim do prefeito Felício demonstrando que era possível fazer os dados separados, não fazer dados do estado como um todo, e sim por região e sim por cidade. Tá certo, a hora? 7h32. Repita. 7h32. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 3942-2000. 7h34. Repita. 7h34. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,45 com alta de 0,36%. Demonstrando otimismo com o discurso favorável ao ajuste fiscal dos novos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o Ibovespa fechou ontem em alta de 1,26% a 119.724 pontos. O dólar encerrou em alta, também subiu 0,29% a R$ 5,37. Nos Estados Unidos, o industrial Dow Jones subiu 0,11% a 30.722 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,02% e fechou em 13.610 pontos. 7h35. Repita. 7h35. De volta aqui com o Anderson, vice-prefeito, meu secretário de Governança. Anderson, fala agora sobre as novidades para a cidade. Com essa pandemia, com esse problema aí dessa fase vermelha, vocês conseguem colocar em prática aquilo que foi planejado para o início do ano? Nós teve um planejamento, teve um plano de governo, e não é pequeno, e não pode ter essa lacuna, esse vácuo. Como é que está a situação, o andamento das obras em São José? Clemente, está em andamento. Isso é um grande desafio, né? A questão da pandemia, saúde, prioridade, todas as ações voltadas, enfim, a prefeitura, e toda essa parceria, principalmente com a questão das vacinas, logística, mas a cidade, né, o próprio comerciante, a própria prefeitura, quer dizer, todos ali tem que, de uma forma, a gente planejar, ver o futuro da cidade, né? A gente tem o dia de amanhã, acreditamos que a gente vai virar essa página, vamos passar, e como é que a cidade continua. Então, as obras hoje em andamento na cidade estão todas regulares. O prefeito anunciou no começo do ano várias ações até para ajuda do próprio comércio com relação à isenção das multas, a questão do IPTU para as pessoas que receberam em 2020 o auxílio emergencial, que agora este ano não tem mais esse auxílio, então da questão do IPTU para fazer um auxílio, quer dizer, algumas ações já dentro do começo do ano para tentar amenizar toda essa situação e esses impactos financeiros, tanto diretamente ao comerciante como também à pessoa física, ali com relação ao IPTU. Então essas ações são importantes, mas ações também de planejamento para o futuro. O prefeito fez aí o programa de parcerias e incentivo de parcerias, né, com o privado, já anunciando já algumas ações para que realmente a gente possa apontar para o futuro e manter a cidade, né, dentro de toda essa crise que está se passando, não a cidade, mas o mundo, a gente não pode falar nem o Brasil, mas o mundo está passando uma crise, mas a cidade continuar demonstrando que é uma cidade para investimento, para que a gente possa continuar tendo renda na cidade. Então isso é muito importante. Interessante esse anúncio desse PPI, Programa de Parcerias de Investimentos aí, em relação ao aeroporto, né? Acho interessante isso. Agora, tem que mudar aquilo lá, né? Porque como está lá, não tem sentido, certeza, né? Acho que o passo mais importante o prefeito Felício conseguiu no final do ano passado, quando conseguiu a municipalização, né? Junto ao governo federal e junto ao governo federal, né? E conseguiu, foram 4 anos, né? O prefeito desde 2017, desde 2016, quando ainda candidato a prefeito pela primeira vez, assim que eleito, logo
logo no começo do seu mandato, né, também começou as conversas, mas isso daí deu certo, que bom, isso vai mudar as características, não só em São José do aeroporto, mas acho que da região, muito importante, até para o Estado. Que eu acho essa importância do aeroporto. E dentro desse anúncio que o prefeito fez, muito importante para a questão econômica também da cidade. Falando só da questão do aeroporto, né, aliás, termina o prazo na semana que vem, que é dia 10, para as empresas interessadas aí nesse edital de chamamento de concessão entregarem o documento. Já receberam bastante coisa? Tem alguma... Já receberam, que agora esse momento não é ainda o processo da concessão, né? É um processo, na verdade, dos modelos de concessão. Né? Quer dizer, os interessados manifestam-se que tem interesse na questão do aeroporto, para que aí a gente já possa construir todo o modelo do processo de concessão. Mas nós temos um ano, né, para que realmente possa fazer tudo isso dentro dos prazos, que a partir Você acredita de 12 que meses... o aeroporto tem assim, uma característica para turismo também? Eu acredito que sim, a gente está aqui, vamos lá, uma bela de uma localização, próximo da serra, próximo da praia, quer dizer, temos as rodovias que cortam aqui, tanto Carvalho Pinto, rodovia Presidente Dutra, Tamoios, quer dizer, a gente tem aqui todo também podemos incentivar isso daí, acho que muito mais para carga, muito mais para negócio, mas para turismo também, isso precisa desenvolver. Um restaurante, uma lanchonete, porque as pessoas, antigamente as pessoas saíram e iam ao aeroporto para ver os aviões decolarem, chegarem e tal, e de repente fecharam tudo, daí não tem um barzinho, não tem um restaurante, não tem um visual para a pista lá, porque quem chega e quem sai, e isso realmente parece que afastou mais ainda as pessoas do aeroporto. Tirou o aeroporto o aeroporto ser um ponto turístico, né? Tirou esta, com certeza. Hoje os grandes, aliás, até Guarulhos, né? Ficou um aeroporto muito grande, tudo ficou muito distante até das próprias pistas, né? Um aeroporto muito grande, hoje com 3 terminais, até acho que 4 ou 5 terminais, mas São José tem todo esse potencial, um potencial que a gente sabe mas até da pista. Mas está no plano de vocês isso, de dar uma... Sim, está no plano. Acho que o próprio aeroporto aqui de São José dos Campos sofreu uma reforma muito grande no ano de 2015, se não me engano, e que não tinha nenhum voo. Até se falava, né? Se investiu, né, milhões, onde não se tinha nenhum voo aqui no terminal. Então já é um terminal já bem, vamos dizer assim, um terminal já à altura, mas para que realmente possa atender todas essas viagens. Tudo. Lá, mas é fechado, né? Você não consegue ver absolutamente nada. Mas isso já perdeu essa característica, acho que da maioria dos aeroportos, né? Sim, verdade. Anderson, eu estou vendo aqui que a Prefeitura fez um convênio com a PM para fiscalização de trânsito. Agora é o seguinte, o cidadão acha que a Polícia Militar não multa, vai multar, né? Sim, com certeza. Essa daí é uma parceria mais importante, até dentro da atividade delegada. Até então não estava multando, porque não tinha esse convênio mais, tem algumas... ficou só para mobilidade urbana. Isso não impede a polícia de agir no trânsito, que é a obrigação dela também, né? Sim, principalmente polícia, né? Com relação aos fluxos, que foi a grande discussão, que com relação às ações da PM, junto com a Guarda Municipal, mas a PM ficava impedida de tomar algumas ações diretamente, como uma autuação da utilização de solo, quer dizer, não podia multar um carro com relação a um estacionamento proibido. Então isso daí neste convênio agora se permitiu para que a Polícia Militar possa também fazer essas autuações, que isso é importante, para que a gente possa manter aí o ordenamento. Aliás, o fluxo é uma reclamação constante dos moradores aqui de São José dos Campos, de algumas regiões, né, específicas, mas o pessoal reclama bastante a região do Aquários, região do Urbanova e a aliás, Zona né? Sul. Zona Sul também, a Prefeitura tem atuado, né? A gente veio da questão do fluxo, que é um fenômeno acontecendo em várias cidades, né? Todas as cidades de médio porte, elas estão realmente com esse tipo de problema. São José não, diferente, a gente vem combatendo isso daí de forma direta, essas parcerias com a Polícia Militar, com a própria Polícia Civil. A Polícia Civil também age também em conjunto nesses fluxos, e a gente tenta fazer ali o preventivo para que não aconteça. Depois de estabelecido, né, para você ali dispersar, você tem que ser através de força. Então, a gente tenta trabalhar muito na questão preventiva, mas esse número aumentou muito, principalmente agora, pela questão da pandemia, esse número aumentou bastante. Anderson, Teatrão e também a Arena Esportiva, nas fotos ficaram muito bonitos, né? E quando serão entregues à população? Para fechar com você aqui. Olha, março agora já termina já a Arena já está nas suas obras, já está finalizando suas obras internamente já, né, 99 pronto, fazendo agora o entorno. O Teatrão também já terminando, finalizando já a parte de quadra, a parte de pintura, a parte do telhado, que foi uma grande obra. Quando estava se finalizando a obra, o telhado apareceu, acabou sendo uma emergência. Que bom, né, que foi agora. Problema no telhado, antes de finalizar a obra. Sim. Que bom, que tem bom. Coisas que bom, isso deu tempo de corrigir,
reduzir risco zero, ficou muito bacana, mas dois equipamentos esportivos muito importantes, equipamentos maravilhosos, principalmente não só para o esporte, né, para o entretenimento também, né? Apesar de hoje nada de festa, nada de show, mas para o futuro o entretenimento também serão dois equipamentos muito importantes. Tá certo. Te agradeço mais uma vez a sua vinda aqui à rádio, sucesso. Estamos sempre às ordens. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço, Clemente. Lembrando, a partir do dia 8 volta às aulas. O prefeito anunciou essa semana todos os protocolos, né? Anunciou bem colocado, dentro de uma escola, onde mostrou também como vai funcionar a escola, como que as crianças serão recepcionadas, os nossos colaboradores, funcionários, mas a partir do dia 8, as escolas privadas já estão em aula, nas últimas 2 semanas, e as escolas municipais voltam agora segunda-feira. De forma segura. Obrigado, bom dia a todos. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua José Guilherme de Almeida e também na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite. Estas duas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos radares na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, e Avenida Doutor Ademar de Barros, na Vila Diana, onde a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Fumacê programado para hoje em São José dos Campos, na região norte. E os bairros são Jaguari, Vila Raquel, CDHU Altos de Santana, Vila Ródia, Vila Machado, Vila Esmeralda, Vila César, Vila Cristina, Portal de Minas, Vila Rangel, Jardim Ouro Preto, Vila Rossi, Vila Zizinha, Vila São Paulo e Vila Abel. Só se não chover, né, Sena? Isso, se não chover, aí sim tem fumacê hoje. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com pontos de lentidão aqui em São José dos Campos e também em Guarulhos. Aqui em São José tem trânsito lento ainda na pista marginal, quilômetro 144, no sentido São Paulo, ali próximo da Revap, e a partir de Guarulhos, na pista expressa, quilômetro 208, e pista marginal, quilômetro 219. Todos os pontos aí no sentido São Paulo e por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Ailton Senna melhorou um pouquinho, mas mesmo assim tem um grande trecho com lentidão no sentido capital, na altura ali de Guarulhos, vai do quilômetro 26 até o quilômetro 18, também por causa do excesso de veículos neste momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com tempo bom, boa visibilidade e trânsito tranquilo. Rodovia dos Tamoios, reforçando aqui, tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação das pistas. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h47. Repita. 7h47. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Os gremistas já respiravam aliviados com o fim do jejum de 6 jogos sem vitórias no Brasileirão. Porém, com 2 gols de pênalti, um deles nos acréscimos, o Santos buscou o empate em 3-3 ontem à tarde na Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida teve virada gaúcha para 3-1 após sair atrás num placar. 3 pênaltis e mais polêmica com o árbitro de vídeo. O Peixe, por sua vez, reagiu depois da perda da Libertadores e ganha força por buscar o resultado com o jogador a menos. O empate mantém o Grêmio na 7ª colocação com 53 pontos e ele não poderá ser ultrapassado após o fim da rodada. Já o Santos sobe 3 posições, fica em 8º com 46, mas seca adversários que estão próximos. Em duelo direto na busca por vaga na Copa Libertadores, o Corinthians encerrou uma série de 2 derrotas e venceu de virada o Ceará por 2-1 na noite de ontem na Neoquímica Arena. O time voltou a ver mais vivo o sonho de disputar a principal competição sul-americana. O Ceará abriu o placar com gol de Fabinho, mas Fábio Santos e Léo Natel viraram ainda no primeiro tempo.
O RB Bragantino se reabilitou no Brasileirão na noite de ontem ao bater o Atlético Goianiense por 2-0 no estádio Nabi Abichedid pela 34ª rodada. Após a derrota por 2-1 na última rodada, o Massa Bruta voltou a vencer com gols de Ítalo e Claudinho no segundo tempo. O Dragão, por outro lado, vê a sequência de 3 vitórias seguidas interrompida. O Palmeiras aparece como o 4º colocado do novo ranking da Conmebol, divulgado neste início de fevereiro. O Grêmio é o melhor brasileiro em terceiro. O Boca Juniors ficou em segundo, abaixo do arquirrival e líder River Plate. Com o título da Copa Libertadores, obtido no último fim de semana, o Palmeiras chegou aos 6.629 pontos e se aproximou do top 3 times sul-americanos na classificação. O Flamengo ocupa o 6º lugar, enquanto o Santos, vice-campeão da Libertadores 2020, é o 9º. A delegação do Palmeiras já está em Doha, no Catar, para a disputa do Mundial de Clubes e a primeira atividade acontece hoje. A estreia está marcada para domingo na semifinal contra o vencedor do duelo entre Tigres do México e o Sun da Coreia do Sul. O São Paulo tem exatamente uma semana para sacudir a poeira antes do seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Com 7 dias para trabalhar, a equipe terá de se reerguer após terminar o mês de janeiro sem vitórias e sair da liderança para a 4ª colocação na tabela. O auxiliar técnico fixo do São Paulo, Marcos Visoli, será o responsável por comandar a equipe nesta reta final de Brasileirão, enquanto a diretoria trabalha para trazer o substituto de Fernando Diniz. Com 5 rodadas para o fim do torneio, muita coisa ainda está em jogo para o tricolor. O Internacional encerrou ontem a preparação para o seu próximo compromisso. A equipe enfrenta hoje o Atlético Paranaense na Arena da Baixada às 21h pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Braga realizou os ajustes finais no time que deve começar jogando diante do Furacão. Para a partida, o Colorado terá o desfalque do volante Rodrigo Dourado, que está suspenso. Faltando 5 rodadas para o término do Brasileirão, o Inter ocupa a liderança do torneio com 65 pontos, 4 de distância para o segundo colocado, Flamengo. Foram 16 anos longe, mas agora Hulk está de volta ao futebol brasileiro. Desde que saiu do Vitória em 2004, o paraibano rodou o mundo, jogou no Japão, em Portugal, na Rússia e na China. Tudo isso até acertar com o Atlético Mineiro na semana passada. A partir de agora, o atacante vai voltar a jogar no seu país de origem. Ele vai vestir a camisa 7 do Atlético Mineiro num contrato de 2 anos. Agora 7h51. Repita. 7h51. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. A mãe de Gedel foi condenada a 10 anos de reclusão ontem pela 10ª Vara Federal de Brasília por ter lavado dinheiro para os filhos, né? Em geral, mães lavam a roupa dos filhos, né? Tem muita mãe que ainda lava a roupa dos filhos. E condenada por lavagem e por associação criminosa. Imagina que família, associação criminosa entre mãe e filhos. Os 2 filhos já foram deputados federais, Gedel e Lúcio. Já estão condenados, o Gedel há 14 anos, o Lúcio há 10 anos. Gedel foi ministro no governo petista, né? E também foi vice-presidente da Caixa. O caso é daquelas malas e caixotes e pacotes, num total de 51 milhões de reais dentro de um apartamento vazio em Salvador, né? E a dona Marlúcia ajudou a encobrir tudo isso, né? Formou quadrilha com os filhos. Bom, está em primeira instância ainda pode haver recurso, né? Ela é idosa, talvez no recurso já peçam, porque está condenada à reclusão, regime fechado, né? Talvez peçam regime domiciliar, né? Bom, e ontem foi um dia glorioso
para a harmonia entre poderes. Começou de manhã com a harmonia entre o presidente da Câmara e do Senado, fazendo uma declaração conjunta, dizendo que o Congresso não pode ser problema, tem que ser solução, e que iam sair dali, iam conversar com o presidente da República sobre as pautas necessárias para tocar o país. Fizeram também um compromisso de combater a Covid, dando ao governo, ao Poder Executivo, tudo que precisar de legislação para comprar vacina, para combater o coronavírus, para recuperar o emprego, para recuperar a economia, para recuperar as contas públicas, né, sempre dentro dos limites de teto de gasto, da lei e do endividamento. Se comprometeram com todas as reformas que o governo está pedindo, depois foram conversar com o presidente, e à tarde o presidente Bolsonaro e o presidente do Supremo, Luiz Fux, foram prestar contas aos representantes do povo no plenário do Congresso Nacional, com as mensagens dizendo tudo que fizeram e quais são as intenções dos dois poderes, executivo e judiciário. Né? Alguns deputados perdedores, né, furiosos com a derrota acachapante que sofreram, gritaram palavras ofensivas ao presidente, mas só serviu para mostrarem como estão sentindo a derrota, né, que foi realmente uma goleada. E agora essa harmonia que a gente já tinha saudade dela vai fazer com que as reformas andem, os projetos que estavam lá parados andem, ficaram parados pela ambição de Rodrigo Maia, né, que queria continuar naquela cadeira. Ao mesmo tempo em que se escolheu a composição da mesa diretora. O primeiro vice-presidente, que é a pessoa que substitui o presidente em boa parte das sessões, conduzindo as sessões, é o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Vocês já conhecem, ele presidiu a comissão que conseguiu a reforma da Previdência, agora está na comissão aí para prisão em segunda instância, né? Ele está em primeiro mandato, mas é muito ativo. E o segundo vice é o André de Paula, esse já está no 7º mandato do PSD de Pernambuco, né? Ele sempre foi opositor aos governos do PT. Aí a gente entendeu o movimento inicial, né, o bode que Arthur Lira botou na sala. O PT perdeu a primeira secretaria, que é a mais importante, que ficou com o PSL, com o Luciano Bivar, de Pernambuco. É uma espécie de prefeitura, é a diretoria administrativa da Câmara. Depois o PT ganhou, sim, a segunda secretaria com a Marília Reis, que é do PT de Pernambuco, que é uma espécie assim de secretaria de turismo, né, para as viagens ao exterior, passaporte, etc. A Rose Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul, ficou com a terceira secretaria, que é a de recursos humanos, licenças, controle de frequência, e a Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, com a secretaria que eu chamo de imobiliária, né? Cuida dos apartamentos funcionais e dos auxílios moradia. Bom, foi uma grande mudança esse resultado na Câmara e no Senado, nas relações entre Congresso Nacional e o presidente da República. Ele também deu uma lista de necessidades, muitas das quais são promessas de campanha que dependem do Congresso, né? Mais direito de defesa, garantias a quem tem poder de polícia, menos direitos para os criminosos, pedofilia, crime hediondo, possibilidade de escola em casa, né? E para encerrar, só para mencionar que estão chegando aí mais doses da vacina AstraZeneca Oxford, são 10.672.000 doses naquele consórcio COVAX de que o Brasil participa. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan.
8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.